Olá, caro aluno, cara aluna, tutor eletrônico, tutor presencial. Sejam aí bem-vindos a mais uma aula da disciplina Planejamento Tributário. Estamos ali no núcleo comum, né? E juntamente com o professor Regis, eu, o professor Aguinaldo Pereira, estou trabalhando essa disciplina às terças-feiras e às sextas-feiras. Então, as disciplinas, os alunos que estão presentes hoje e os alunos presentes na sexta-feira estarão recebendo aí a aula através de mim, professor Aguinaldo Pereira. E na aula de hoje, o que nós vamos estar vendo na nossa segunda aula? Dentro do planejamento tributário, né, mais aspectos pertinentes a essa decisão de planejar as situações tributárias dentro da empresa. Nós vamos partir agora de conceitos específicos à formação da empresa, à constituição empresarial, como é que funciona os tipos societários possíveis. Eu vou formar a minha natureza jurídica, qual é o tipo possível de natureza jurídica dentro de cada cenário e quando é relevante eu adotar um ou outro cenário. Vamos falar de enquadramento empresarial, como que se dá esse enquadramento empresarial. Muitas pessoas confundem em relação de tipo de tributação, de regime tributário, com enquadramento empresarial em relação ao seu volume de faturamento. Então, muitas pessoas confundem esses dois aspectos. Nós vamos abordar também. Na verdade, um conceito bastante amplo, né, aplicado no planejamento tributário, que reflete no planejamento tributário, é entender três coisas específicas e básicas. O que vem a ser a natureza jurídica da empresa, o que vem a ser o regime tributário, de quais os tipos de regime tributários possíveis e como se dá o tipo de sociedade constituída. Então isso é muito importante ter menção, ter conhecimento, porque você adotará isso lá dentro do planejamento tributário, né? Ou seja, refletirá no seu planejamento tributário, ok? É importante ter esses conceitos, principalmente quem aí vai delinear, caminhar pela prática de planejamento tributário, então ter conhecimentos da estrutura empresarial, de conceitos tributários, né, do direito tributário. Já vimos isso sendo um fator muito importante quando se trabalha com o planejamento tributário. Então é relevante e fundamental termos esses conceitos fixados. Legal? Bom, antes de começar a aula, nós temos o famoso convite ao estudo. Vamos fazer a leitura junto com você. Então, nesta unidade, na unidade 2 do nosso livro, lembrando, né, a aula no formato KLS, trabalhando com a unidade, né, a aula 2, trabalhando com a unidade 2 do nosso livro. Então, nesta unidade, vamos desenvolver o estudo do planejamento tributário. Embora ainda não adentraremos cálculos específicos do planejamento tributário, mas ainda aqueles aspectos conceituais que, sem dúvida nenhuma, interferem no planejamento tributário, ok? Então, buscando propiciar a você, aluno, as condições para desenvolvimento do plano tributário de uma organização. Então, esses conceitos abordados desde a primeira aula e agora na segunda aula, se aprofundando um pouco mais nesses conceitos, eles serão peças-chave no planejamento tributário. Por quê? Em determinadas situações, determinadas condições traduzidas nesses conceitos, você vai ter uma interpretação lá no planejamento tributário. Então, é fundamental o entendimento desses conceitos e como que se aplica esses conceitos lá no planejamento tributário. Nós já vimos, né, só para resgatar alguns conceitos principais lá da nossa aula 1, vimos o que são tributos. Tributos, então, é a receita auferida pelos entes tributantes. E quem são os entes tributantes? A legislação federal, lá, a Constituição Federal, ela presume que os entes tributantes podem ser o Estado, a União e os municípios, estados e Distrito Federal. Então, estes são os entes tributantes. E o que é esse fato de tributar? Está previsto na legislação que eles poderão atribuir tributos, né, de acordo com o que já está previsto lá na legislação, de praticar a cobrança desses tributos nessas esferas. E aí nós vimos que existem três tipos
básicos, né, de tributos, que eram os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Os impostos, por sua vez, é aquela atividade gerada pela própria empresa, pelo próprio contribuinte, sem ter uma relação direta com o Estado. Quando eu refiro ao Estado, o ente tributante, ok? Já as taxas, existe aquela contraprestação por um serviço prestado. Então, tem um serviço prestado, ocorre aí a tributação, a taxação desse serviço. E a contribuição de melhoria ligado especificamente a uma melhoria trazida à comunidade, à sociedade e que vai refletir numa melhor valorização do seu patrimônio, do seu imóvel. Então, esses eram os 3 tipos de tributos. Vimos também que existem os tributos diretos, os indiretos. O direto é aquele que é cobrado diretamente do próprio contribuinte, ele mesmo irá efetuar o recolhimento desses tributos, e também o indireto é aquele que é embutido, né, nos preços de vendas das mercadorias. Então, esses 2 tipos de tributo. E há esferas e alguns tipos de cobrança, né? Falamos do ICMS, do imposto de renda, falamos do PIS, do IPI, do COFINS, que são aí alguns tipos de tributos abordados durante a nossa aula de número 1. Agora, na aula 2, nós vamos trazer um pouco mais de conceito em relação à constituição da empresa, aos tipos, como eu posso constituir essa empresa. Então, são aspectos fundamentais aí na decisão quando se fala de constituição empresarial, ok? Muito bem. Então, para dar início à nossa aula efetivamente, vamos chamar o nosso vídeo de abertura. A Companhia Antártica Paulista, de cervejas e refrigerantes, foi fundada em 1885, na capital do estado de São Paulo. Já a Companhia Cervejaria Brahma, atuando basicamente no mesmo mercado, foi fundada na cidade do Rio de Janeiro em 1888. As duas empresas se fundiram em 1999, dando origem à Companhia de Bebidas das Américas, a Ambev, depois de anos de disputa pela liderança do mercado. Em 2004, a empresa foi adquirida por uma multinacional belga, a Interbrew, tornando-se a AB InBev, a maior do ramo no mundo. E pensar que tudo começou com 2 pequenas sociedades anônimas montadas num tempo em que mal tínhamos indústrias. Nas SPs da Unidade 2 de Planejamento Tributário, você vai estudar justamente sobre modalidades de organização e reorganização societária. E vai aprender sobre estrutura e processo do planejamento tributário, suas técnicas e aspectos legais. Então, vamos começar? Acesse o livro didático e o material complementar disponíveis no seu ambiente virtual. E não se esqueça dos questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Muito bem, após a apresentação deste resumo da aula, ficou mais claro o que nós vamos estar trabalhando ao curso da nossa aula de hoje, ok? Bom, para nós adentrarmos a aula, é importante relembrarmos alguns conceitos prévios necessários para que se fixem bem esses conteúdos. Vamos verificar? Conhecimentos prévios, então, que nós julgamos necessários para esta aula. Prevendo que você já fez a leitura do material, já conhece um pouco sobre aquilo que vamos estar conversando hoje. Então, estrutura e fundamentos de planejamento tributário. Como que se dá a estruturação do planejamento tributário e aqueles conceitos que eu venho dialogando com você nesses 2 encontros que já se passou, certo? Entender um pouco sobre legislação societária. O que é a legislação societária, como que se aplica principalmente ao aspecto de constituição e formação de uma sociedade empresarial. Alguns aspectos muito importantes que serão fundamentais esses conceitos na hora de nós aplicarmos propriamente dito aqui na nossa aula de hoje. Então, nós vamos verificar que existem tipos de sociedade, sociedade limitada, sociedade anônima, o que se dá, qual que é os conceitos aplicados em cada uma desse tipo de sociedade. Quais lá os tipos de reorganização societárias que pode acontecer? Existem, você já ouviu, logo aí nesse resumo da nossa aula,
falando sobre fusão. O que vem a ser a fusão? O que vem a ser cisão? Então nós vamos estudar isso, todos esses conceitos, explicar de acordo com o que você provavelmente já deve ter lido lá no seu material didático. Legal? Muito bem. Vamos verificar a situação geradora de aprendizagem. Você sabe que no formato KLS nós temos uma situação principal, onde será distribuída posteriormente as situações problemas. Então vamos analisar a situação problema geradora de aprendizagem da nossa aula de hoje. No momento, pensando a aula, a situação geradora de aprendizagem, então, nós temos essas 4 pessoas, né, 4 jovens, Dri César, a Grazi, a Betânia e Dri Luíse. São 4 jovens estudantes que, após participarem do desafio de empreendedorismo na faculdade, ficaram animados com a ideia de criar uma empresa no ramo de semijoias. Então, aqui nós já começamos a perceber alguns aspectos de composição societárias e começam a delinear o formato da empresa que vai ser constituída, ou pelo menos na ideia da nossa situação geradora de aprendizagem. Por quê? Nós temos uma situação com 4 pessoas, ou seja, esses 4 jovens, que decidem abrir, então, uma empresa, e nós já temos aqui o ramo de atividade dessa empresa. Comercialização de semijoias. Então, aí, comercialização, produção de semijoias. Então, nós já verificamos aqui uma questão de uma sociedade e a definição, alinhamento da atividade que essa sociedade vai estar trabalhando. Continuando, contando com a criatividade de cada uma das integrantes e o crescente volume da demanda, vamos só corrigir aqui, volume da demanda, principalmente do público feminino entre a idade de 20 e 55 anos. O negócio se tornou promissor aos olhos do mercado. Então, mediante aos estudos de empreendedorismo que essas 4 jovens tiveram lá na sua formação acadêmica, lá na sua graduação, na faculdade, eles tiveram a ideia, opa, aqui parece que temos um negócio promissor. Vamos então idealizar este negócio? Provavelmente estudaram, criaram um plano de negócio e, consequentemente, um plano de ação para entender e estudar esse tipo de negócio. E agora, idealiza-se na abertura da empresa. E para isso ela tem essas dúvidas que serão dialogadas e discutidas por nós mediante as situações problemas. Okay? Nós vamos verificar desde tipo de constituição empresarial, os tipos societários, alinhando até mesmo aos tipos de reorganização societária. Né? Aqueles momentos em que eu posso fazer uma fusão, uma incorporação, uma cisão de empresa. Então nós vamos estudar e analisar cada cenário dentro de cada situação problema. Ok? Então vamos analisar junto a primeira situação problema? E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Muito bom. Eu te convido a fazer a nossa leitura da primeira situação problema. Vamos verificar? Então, nessa situação problema de número 1, já ficou então acertado a criação da empresa pelo grupo de amigas, né? O grupo de 4 amigas criará a CSA Design de Semijoias e o registro da empresa será realizado imediatamente nos órgãos competentes. Legal? Então nós já temos aqui a ideia, né? A questão de abrir a empresa já ficou
definida pelas 4 amigas. Há uma grande dúvida entre essas amigas que agora partilham aí a ser sócias dessa empresa, pois o tipo de sociedade precisa ser decidido e não há consenso para que se feche essa questão. Em um recente estudo comandado por Betânia, uma das integrantes da sociedade, sobre as projeções financeiras, a estimativa de faturamento da empresa para os próximos períodos será, em média, R$120 mil. Isso aqui são fatores relevantes para fins do planejamento tributário. Muito bem. Assim como consultor, você deverá elaborar um parecer orientando as jovens empreendedoras no sentido de estabelecer o tipo de sociedade empresária que deverá ser constituída e o impacto na estruturação do planejamento tributário. Então, a análise que você vai fazer é: quais são os tipos possíveis e mais pertinentes dentro do cenário que favorece a empresa? Porque você já começa a pensar quais os tipos de sociedade e quais os impactos que esse tipo societário vai trazer lá dentro do planejamento tributário. Porque mediante um tipo de sociedade ou outro, um tipo societário ou outro, podemos ou não optar por determinados regimes de tributação. De acordo com o volume de faturamento, podemos alinhar e delinear para qual tipo societário vai ser o melhor enquadramento para essa empresa. Também quanto ao enquadramento da pessoa jurídica, como que se dará o enquadramento mediante ao seu volume de faturamento. Então isso é muito importante, são informações que ao longo da aula nós vamos ter que resgatar para fins de consolidar na decisão e na solução da situação problema, ok? Bom, problematizando a SP número 1, vamos entender os tipos de sociedade existente? Vamos lá? Inicialmente, trazendo aí entre os tipos societários, nós trazemos para você a sociedade simples. Você pode ter observado em muitos tipos de contrato social, ao término do nome da empresa, até mesmo em buscas por CNPJ, uma pesquisa que você possa ter feito, a sigla, determinado nome, /SS. Esse SS quer dizer o quê? Sociedade simples. A sociedade simples, como característica, exerce a atividade de natureza intelectual. Não são empresárias nesse aspecto de tipo societário, não são consideradas sociedades empresárias. Quais são uns exemplos que eu posso trazer para você? Advogado, contador, na atuação profissional, como advogado, como contador, um artista que vai fazer quadros. Então, é uma atividade intelectual, não depende de outrem, certo? É desenvolvida pela própria pessoa. Muitas vezes é considerada como as atividades personificadas, né? Porque é do indivíduo, o conhecimento intelectual do indivíduo que vai desenvolver as atividades da empresa, ok? Bom, em segundo, nós temos aqui em nome coletivo. Só abordando um pouquinho mais sobre sociedade simples, você vai encontrar normalmente escritório de advocacia com essa sigla ao final, SS, onde tem mais de um, advogados trabalhando, escritórios de contabilidade também atuando como sociedade civil, e uma das características principais também é que esse tipo de registro normalmente acontece nos cartórios de registro de documentos, né? Cartórios. Quando eu parto para outro tipo de societários, aí nós podemos fazer o registro em cartório, como também na junta comercial, em alguns casos até obrigado a fazer na junta comercial. Um outro tipo societário, a sociedade em nome coletivo. Qual que é a característica principal? Formada exclusivamente por pessoas físicas. Os sócios respondem de forma solidária e ilimitada
para com terceiros. Então, se você pretende fazer um tipo societário com essas características, com esse formato, né, em nome coletivo, tem que ser analisado, principalmente nesse aspecto de que, primeiro, somente pessoas físicas, eu não posso ter uma pessoa jurídica no meu quadro societário. Segundo, será que é interessante você ter uma situação onde você participando da sociedade poderá correr o risco de responder solidariamente com terceiros? A empresa fechou, a empresa não teve condições. Automaticamente, essa situação passa, as dívidas para com terceiros, pode vir a comprometer o seu patrimônio. Então, muitas vezes, não é tão interessante esse tipo de sociedade. Ok? Agora, sociedade em comandita simples. Observe comigo as suas principais características. O capital é dividido em cotas e prevê 2 tipos de sócios, que são os chamados, considerados assim, comanditados. Um tipo societário, pessoas físicas que respondem ilimitadamente e solidariamente com as obrigações sociais da empresa. Agora, os comanditários, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, agora, com responsabilidade limitada ao valor da sua participação no quadro societário. Então, essas são as características importantes que devem ser consideradas na hora da formação da sociedade. Legal? Agora, uma mais usual, mais conhecida por vocês, creio eu, é a sociedade limitada. Ao término do contrato, você pode encontrar a seguinte LTDA. Normalmente é essa sigla que vem lá no final do contrato e que identifica também esse tipo de sociedade. Então, observe, os sócios com responsabilidades limitada é uma das principais características, limitada à sua participação no quadro societário, de acordo com sua participação na sociedade. Todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital. Ou seja, se eu tenho uma empresa, estou abrindo ela no valor de R$10.000, um quadro societário de R$10.000, eu tenho 4 sócios. Então, esses 4 sócios irão integralizar a sua participação. Supondo que é uma participação igual, então cada sócio vai fazer a sua integralização de acordo com a sua participação no capital. Isso aqui considerando partes iguais. Professor, posso ter uma pessoa com uma participação maior do que a outra? Pode. Tudo vai estar definido onde? Lá no contrato social. Então, você tem o contrato social, onde vai trazer toda essa situação. Um sócio vai ter uma participação de 50%, então ele terá a sua responsabilidade maior do que a outra, porque a sua participação em relação à sua cota é superior aos outros sócios que integram o mesmo quadro societário, ok? Esse quadro societário, esse tipo de sociedade é o mais comum. O seu documento, né, que dá origem à sua existência como personalidade jurídica é o contrato social, e o contrato social deverá ser registrado na junta comercial. Então, observe, até agora nós só estamos falando de tipo societário, tipos que podemos formar uma sociedade. O próximo modelo que nós temos aqui é o chamado em comandita por ações. Como é que funciona comandita por ações? O capital é dividido em ações e é regido pelas normas específicas da sociedade anônima. Nesse caso aqui, nós temos os chamados estatutos. Somente o acionista administra a sociedade. Os diretores são nomeados no ato constitutivo da sociedade e tem prazo determinado de vigência. Então, essas são as características principais aí quando se trabalha com a sociedade por comandita por ações. Dividido em ações e é regido por normas específicas
estabelecidas aí pela sociedade anônima. Nesse caso, o seu ato constitutivo é não é um contrato social e será abordado como estatuto social. Nós temos agora o tipo societário por cooperativa, que são aí, como característica, sociedade formada por pessoas com a forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, construída para prestar serviços aos associados. Neste caso, as responsabilidades dos sócios podem ser limitadas e ilimitadas, de acordo com o que estiver pactuado no seu registro social, no seu documento que vai dar origem à sociedade por cooperativa, ok? Sociedade anônima. Sociedade anônima, o capital se divide em ações. Nós temos as ações, cada pessoa pode ir lá e fazer a aquisição de uma ação, desde que esteja negociada no mercado, que são lançadas no mercado com o objetivo de captar recursos. As empresas pode ser de capital aberto ou de capital fechado. Nesse caso, também nós temos o Estatuto Social da Empresa, temos uma administração regida por quadros de administradores, toda internamente. Eu não tenho um sócio específico nominado no seu ordenamento constitutivo, no seu estatuto social. Agora, nesse tipo de sociedade, primeiro, capital fechado. Não é qualquer pessoa que tem acesso a fazer compras dessas ações, né? Você tem que ser convidado a participar da sociedade. Agora, quando nós trabalhamos com capital aberto, o capital aberto ele é negociado na Bolsa de Valores. Então, qualquer pessoa que tenha interesse em adquirir parte, né, adquirir ações dessa empresa, se vai se filiar, se cadastrar em alguma instituição financeira em que faça negociações na Bolsa de Valores. Legal? Então, essas aí são os tipos societários e as características específicas de cada uma desses tipos societários, ok? Bom, e para resolver a nossa situação-problema, nós temos aí esses 4 pontos, né, que vai nos fortalecer a tomar a decisão de qual tipo societário vamos enquadrar. Primeiramente, identificar o número de sócios e o seu papel na sociedade. Então, o número de sócios serão as amigas. Nós teremos uma empresa formada por 4 sócios. Opa, já temos uma limitação. Não vai ser uma sociedade anônima. Eu tenho uma participação societária onde será formada o seu capital, será constituído e deverá ser integralizado pelas 4 sócias. Ok? Então, é a primeira definição aí importante na hora de decidir qual tipo societário que nós vamos aderir. Segundo, identificar os administradores do negócio. Como nós temos 4 sócias, as 4 sócias terão participação na gestão operacional da empresa. Logo, no meu documento de constituição, eu deverei abordar quem serão os administradores. Neste caso, serão nomeadas as 4 amigas, as 4 sócias, como administradoras do negócio. Ou seja, as 4 poderão assinar conjuntamente ou não os documentos e as informações pertinentes à empresa. Agora, em se tratando de constituição empresarial, os documentos que irão se designar, por exemplo, para a Receita Federal, apenas um irá assinar, que será nominado como responsável perante o órgão da Receita Federal. Normalmente, alinha-se ali dentro do quadro societário, dentro do quadro de administradores, quem terá esta incumbência. Mas lá no documento social, no documento de formação da sociedade, será nominado as 4 sócias como sócias administradoras. Lembrando, lá também no documento no contrato social, será colocado se elas irão assinar conjuntamente ou não. Legal? Terceiro, elementos que determinam a sociedade. E aí nós trouxemos aqui 2 informações básicas que está no argumento da nossa situação-problema. Primeiramente, o volume, né, o total do capital social.
um volume de R$400 mil, que serão aí integralizados pelas sócias. Logo, cada sócia irão ter participação na sociedade no montante de R$100 mil, né? 25% do capital social da empresa. E o faturamento da empresa, num total de R$120 mil por mês. Por que eu preciso? Aqui eu já consigo alinhar qual é o enquadramento da empresa. Neste caso, um faturamento de R$120 mil, a empresa poderá e deverá ser enquadrada como uma empresa de pequeno porte, né? Devido à perspectiva do seu faturamento, do seu volume de faturamento anual. Legal? Lembrando, empresa de pequeno porte está abrangendo lá de 360.001 centavos até 3.600.000. Agora, a empresa ME, a chamada ME, a empresa microempresa, ela estará enquadrada desde que seu faturamento no ano, né, seja enquadrado de 1 centavo até R$360 mil acumulados no ano, como receita acumulada no ano. Legal? E agora, designar o tipo de sociedade. Se eu tenho uma empresa EPP, trata-se de uma atividade que dá possibilidade de enquadramento no Simples Nacional, então eu tenho que alinhar o tipo societário para o enquadramento que também alinha as ideias e as necessidades das sócias. Então eu tenho 4 sócias, ambas farão parte da gestão, estarão presentes dentro da gestão. Quando eu tenho uma empresa, por exemplo, sociedade anônima, eu não tenho um gestor específico. Aí eu teria o quadro de diretores que poderão ou não ser nominados. E eu tenho aqui um volume de capital social possível do Simples Nacional e também um volume de faturamento que é possível, porque ela está enquadrada como empresa de pequeno porte. Logo, neste caso especificamente, o correto é você designar a sociedade, o tipo societário, como sociedade limitada. Isso vai atender a perspectiva, a necessidade das amigas na formação da sociedade, como também vai atender um melhor planejamento tributário para esse tipo de empresa. Legal? Muito bem. Aqui atendemos a nossa primeira situação problema. Vamos para a nossa segunda SP? Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Muito bom. Bom, após decidirmos o tipo societário da empresa na nossa situação problema de número 1, a empresa já parte para a sua fase operacional. Então está constituída, todos os atos legais registrados, todos os atos legais realizados, CNPJ, alvará de licença, registros em órgãos específicos, SEMA, tudo aquilo que foi necessário para a constituição da empresa foi realizado. E começa então a fase operacional da atividade da empresa. Começamos a ter aí perspectivas de receita, volume de faturamento. Então agora já passa a pensar no planejamento tributário propriamente dito. Então, na nossa segunda situação problema, nós vamos identificar esses tipos de planejamento tributário e analisar qual é o melhor e mais vantajoso em cada cenário da empresa. Vamos verificar? Nossa segunda situação problema prospecta a seguinte situação. As 4 amigas, após conhecer os tipos de sociedade, já constituíram, então, a CSA Design de semijoias sobre responsabilidade limitada, ou seja, CSA Design de semijoias limitada, vamos assim já enquadrar a palavra limitada na sua razão social. Ao valor proporcional das suas cotas serão aí as suas responsabilidades. Após decorrido 12 meses, a empresa gerou resultados e também os tributos a eles atrelados. Assim sendo, temos que algumas informações pertinentes à atividade da empresa. Tributos que incidem sobre a empresa: ICMS, PIS,
COFINS, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Logo, se nós estamos trabalhando com esse cenário, já temos ali os impostos, os tributos que serão incidentes sobre a atividade da empresa e até mesmo sobre a renda por ela gerada. A matéria-prima, ela é adquirida no mercado nacional, então não temos aí a situação de imposto de importação. A venda é para lojista, também no território nacional. O faturamento foi de R$ 4.720.000. Não há créditos a serem recuperados. Recebimento das vendas via duplicatas para vencimento à vista, 15 dias e 30 dias após realizado as vendas. O valor dos impostos pagos foi de R$ 620.000. Ainda dentro da situação problema, nós temos mais informações. Na qualidade de consultor, você identificará as características da atividade da empresa dentro dos procedimentos a serem adotados no processo tributário, definindo assim os caminhos a serem percorridos para que a empresa possa ter menor incidência sobre os resultados. Isso nada mais é parte integrante do processo de planejamento tributário. Bom, de acordo com o volume de faturamento da empresa, enquanto nós estávamos apenas pensando lá naquela situação de faturamento de 120 mil mês, pensando na sociedade entre as quatro amigas, alinhamos ali um planejamento tributário para uma perspectiva de Simples Nacional. Mas o que acontece? Quando nós analisamos o faturamento da empresa, já tivemos ali um impacto muito importante. Ultrapassou o limite para o enquadramento no regime tributário do Simples Nacional. Oba! Então eu não posso mais optar pelo Simples Nacional para esta empresa. E aí a incumbência de tributar aos outros tributos, né? Os outros impostos e contribuição social. PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social de acordo com a sua base de incidência. Legal? Bom, dentro desse cenário, com base nessas informações, vamos entender um pouco mais do planejamento tributário. Para dar início nesse processo do planejamento tributário, será necessário coletar algumas informações da atividade empresarial. Quais são as informações que precisamos coletar e temos que ter noção do que se trata? Primeiro, tipo de sociedade. Como é que foi formada? Qual foi o tipo societário aderido pela empresa? Qual que é a sua área de atuação? Porque de acordo com a área de atuação, eu consigo especificar quais serão as bases de cálculos e as alíquotas para fins de incidência e quais são os tributos e os entes tributantes. Formas de gerar receita. Então, qual é o objetivo de geração de receita para essa empresa? Nós vimos que ela trabalha com design de semijoias, logo será a comercialização de semijoias. Legal? Muito bom. Continuando ainda a nossa problematização. Para identificarmos as características da empresa, de uma maneira geral, que seria tratado dentro da perspectiva atividade empresarial, sugerimos sistematizar os dados em quadro de forma objetiva. Para quê? Para nós trazermos essas informações quadro a quadro, situação a situação, como deverá ser composta todo o processo do planejamento da empresa. Por exemplo, vamos tratar dos elementos. No elemento, característica da sociedade. Quais são as informações que eu tenho que analisar dentro da empresa? Informar o tipo de sociedade e sua composição societária. Então, nós temos lá, no tipo de sociedade, sociedade limitada. Quais são a composição societária? Nós temos um quadro societário composto por 4 membros, por 4 pessoas, com participações iguais, 25%, ok? Ramo de atividade. Na perspectiva ramo de atividade, informar se ela atua no ramo industrial, comercial, de serviços ou outros. Então, nós vimos que esta empresa, ela trabalha
com atividade de comércio, com um pezinho lá dentro da parte de indústria, né? Tem que ser analisado. Se eu estou trabalhando com esse designer apenas compondo esses produtos, e tem que verificar a incidência tributária para esse tipo de atividade comercial e industrial, se for o caso, ou quando for o caso. Sistema de trabalho. Informar como a empresa desenvolve sua atividade de produção ou de elaboração de produtos. Então, é fundamental entendermos como que se dá o processo de produtos de produção, o processo de negociação, como que é o produto final dessa empresa. E aí eu chamo aqui um fator muito importante nesse quesito. Por exemplo, lá dentro do meu escritório, eu estava com as minhas atividades e veio uma nova empresa para nós fazermos os serviços desta empresa. E a melhor forma de entender como que é a estrutura da empresa, nesse sentido, é resgatar o que já vinha sendo aplicado dentro dessa atividade. Ela tinha uma característica onde ela comprava elementos, ferragens de várias empresas, depois ia lá, pegava determinado produto, por exemplo, um vidro, uma películas de material de polipropileno, umas placas de polipropileno, plástico, e formavam um novo produto. O antigo escritório que estava prestando serviço para essa empresa tratava essa situação como comercialização, quando na verdade aconteceu uma transformação no produto. Ou seja, não é uma comercialização pura e simplesmente, porque eu não estou vendendo esses produtos isoladamente. Logo, a atividade é tratada como um processo de transformação. Se existe o processo de transformação, deveria ser tratado como uma industrialização, né? Então, observa que, em alguns aspectos, você tem que analisar muito bem esse sistema, como que é o sistema de trabalho que a empresa executa, para não incorrer numa abordagem diferente do que aquilo trazido pela legislação tributária. Ok? Muito bem. Dando continuidade, então, lá no nosso quadro. Quanto ao elemento, qual a origem dos materiais? A ideia é entender de onde que provém esses materiais e se eu terei incidências de tributos particulares, como imposto sobre importação ou até mesmo imposto sobre exportação, quando for especificamente a sua venda. Então, esse quadro busca informar como a empresa adquire matéria-prima ou insumos para elaborar o seu produto ou serviço e descrever se são produtos nacionais ou importados. Nós já tivemos lá no enunciado da nossa situação problema que os materiais são de origens nacional. Localização geográfica da atividade. Informar nesse quadro se a execução é intermunicipal ou ainda se há a questão de exportação. Muito importante, porque em determinados tipos de execução de serviço, quando eu estou tratando na esfera municipal, ocorre a tributação apenas na esfera municipal. Agora, se eu estou tratando de um serviço que vai transcorrer de um município para o outro, por exemplo, transporte, vai deixar de ter a incidência municipal e passa a ter a incidência tributária na esfera estadual, então o ICMS. Então é muito importante entender a localização geográfica e como que acontece a execução da atividade da empresa, principalmente no aspecto de prestação de serviço. Tipo de cliente. Informar se as vendas são realizadas para pessoas físicas e ou jurídicas. Neste caso, principalmente deve ser identificado se o produto está sendo destinado para comercialização ou que integra o processo de industrialização de outra empresa, ou se, por exemplo, destinado à pessoa física para consumo final. Nós podemos ter também a ideia de consumo final até mesmo dentro da pessoa jurídica. E isso poderá e irá impactar também na tributação do produto, na forma como deve ser até mesmo emitida a nota fiscal de venda. No elemento fonte de receita, informar se as vendas são realizadas para a pessoa física ou para a pessoa jurídica. Vem aí a mesma ideia dos tipos de clientes que
que você terá na atividade. E a forma de cobrança, informar se o sistema de cobrança diário, mensal ou anual, e se os meios de cobrança, à vista, emissão de duplicatas, entre outros. Importante também. Se ocorrer a incidência de juros financeiros, né, recebimentos de juros financeiros, tem que também tomar atenção nesse tipo de receita. Para identificarmos aspectos tributários e fiscais inerentes, utilizar o quadro 2 como meio para organizar as informações. Então, nós temos esse quadro para organizar as informações referentes à nossa empresa. Então, observe. Os tributos incidentes na operação. Informar quais serão os tributos que terão incidências diretos e até mesmo os indiretos. E nós teremos incidências tributárias de ICMS, de PIS, COFINS, Imposto de Renda, pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. E quais são as hipóteses de incidência? Os fatos geradores. Os fatos geradores que origina a cobrança do tributo. Então, nós temos a atividade de comercialização das peças de semijoias e teremos também o lucro, a renda gerada por essa atividade. Cobrança de fatos geradores decaídos. Informar se houve cobrança de tributos com fatos geradores acima de 5 anos. Porque acima de 5 anos, nós teremos aí a questão de decadência. Então, temos que analisar também essas possíveis hipóteses quando elementos para fins de tributação e enquadramento societário. No elemento valores pagos dos tributos, informar os valores pagos de cada tributo no período analisado. Porque, se você está fazendo um planejamento tributário, é importante analisar se aquilo que foi pago se está devidamente correto. Por quê? Uma vez pago a maior, você como contribuinte tem o direito de uma possível restituição. Então, base de cálculo, alíquota, sempre com respaldo na legislação tributária. Analisar a existência de créditos fiscais não aproveitados. Crédito de PIS, crédito de COFINS, crédito de ICMS. Se existe a possibilidade desses créditos, tem que ser analisado e colocado à prova para poder gerar o benefício para a empresa. Então, neste quadro, o que nós vamos informar? A existência de créditos de tributos que não foram deduzidos pela empresa. Legal? Muito bem. Dentro dessas considerações, quais são os tipos de planejamentos existentes? Nós podemos encontrar, e isso também está lá no seu livro, o modelo preventivo, nós temos o corretivo e o especial. O que vem a ser cada um desses tipos de planejamento? Quando eu trato de preventivo, aí sim a ideia do planejamento propriamente dita. Ou seja, eu vou planejar preventivamente a situação tributária da minha empresa, prospectando a melhor incidência possível. Corretivo. Eu detectei algum problema, como o próprio nome já disse. Tem algum problema, está sendo adotada uma base de cálculo errada, uma alíquota errada, uma incidência que não existe. Então eu vou intervir nesse meio de uma maneira corretiva. Paguei tributo a mais, o que eu faço? Entra com pedido de restituição, de compensação. Pagou a mais, consegue comprovar que pagou a mais? Vai ter a situação de restituição, compensação. Está previsto na legislação, está previsto lá no nosso CTN. E o especial? O especial é aquela ideia, eu estou com uma nova perspectiva de mercado, vou lançar um novo produto, ou seja, você vai fazer um novo planejamento de uma forma especial, ou seja, dentro do próprio exercício financeiro, para alinhar qual será a melhor forma de tributação ou os aspectos e os reflexos que esse novo produto, essa questão em especial, irá trazer como impacto tributário para nós. Então, para nós resolver a situação problema, identificar os aspectos da atividade empresarial. Nós identificamos o quadro societário, nós identificamos o volume de receita da empresa, 4 milhões, nós identificamos que se trata de uma empresa limitada, então essas são aí algumas das características importantes e relevantes que temos que trazer no planejamento tributário. Identificar os aspectos tributários e fiscais. Então, como aspectos tributários e fiscais, nós temos
Créditos possíveis, aí referente aos créditos nas aquisições de mercadorias que irão impactar na comercialização ou no processo industrial. Se existe o crédito, toma-se o crédito, ICMS, PIS, COFINS, principalmente. Essa questão de crédito tributário deve ser analisado com bastante carinho, porque são muitos os créditos e muitas vezes, não se atentando a uma situação ou outra, você pode estar comprometendo a saúde tributária da empresa, deixando de tomar créditos que a legislação muitas das vezes permite, ok? Essa então é a solução e os comentários pertinentes à situação problema número 2. Vamos para a nossa SP de número 3. Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Muito bem, agora nossas amigas têm um novo desafio, uma nova situação. Vamos verificar aí questões de reorganização societária? Vamos juntos? Na nossa situação, problema número 3, então, a nossa empresa, a empresa da nossa amiga, das nossas colegas acadêmicas, a CSA Designer de Semijoias, prosperou. E agora as meninas se deparam com uma oportunidade de negócios bem interessante para a sua sociedade. Surgiu o quê? A possibilidade de adquirir uma empresa concorrente. Olha aí que legal. A CHU, que estrategicamente melhorará e muito o posicionamento da empresa no mercado. Se existe a possibilidade, ela tem que ser analisada e avaliada. Então, olha lá, a CSA e a CHU articularam uma operação em que as condições foram as seguintes. Primeiro, extinção das sociedades. Existe a possibilidade de extinguir essas sociedades? Vamos verificar. Transmissão integral do patrimônio para a nova sociedade formada. Compartilhamento e sinergia de processos, pessoas e tecnologias. A sociedade passará a ter a seguinte composição: 90% para as meninas, as nossas colegas desde a nossa SP número 1, e 10% para os proprietários da concorrente. Então, observa que elas terão uma participação maior do que os proprietários, legal? O capital social será integralizado com bens, direitos e obrigações. Por quê? Acontece que esta é a formação patrimonial das empresas. Legal? Nós estamos aí fazendo um processo de aquisição. E aí existe a necessidade de extinção. Sendo você parte integrante deste processo na qualidade de consultor das jovens empreendedoras, identifique qual modalidade de reorganização societária que está sendo elaborada pelos envolvidos. E agora nós vamos contextualizar com você essas situações de reorganização societária. Reestruturar o modelo societário, na prática, significa promover alterações na composição da sociedade. Isso é fundamental você saber. Neste contexto, se verifica a ocorrência de operações nas mais diversas modalidades. Como? Aí nós temos esses tipos de transformações, esses tipos de reorganizações societárias. A transformação, a fusão, a cisão e a incorporação da organização. E agora, na nossa problematização, vamos entender cada uma dessas situações. Primeiro, vamos falar da transformação. A transformação, em linhas gerais, podemos imaginar que, quando uma sociedade é constituída de uma forma e passa a ter um outro tipo, é a transformada, só a sua forma. O restante irá permanecer íntegro. Então não acontece aqui muitas outras alterações, apenas vai mudar o seu tipo societário, vai fazer uma transformação do seu tipo societário, legal? Agora, a fusão. O que vai acontecer aí na fusão?
Conceitualmente, a fusão se caracteriza pela união. Então, eu tenho a união de duas ou mais empresas para constituir uma nova empresa. Palavrinhas-chave. União de duas ou mais para constituir uma nova empresa. Ou seja, uma sociedade extingue, olha, extingue, palavra fundamental, para surgir uma nova sociedade, herdando todos os ativos e passivos, bens, direitos e as obrigações das sociedades que estão aí se fusionando. Ocorre a integralização do patrimônio e o ingresso dos sócios nessa nova sociedade, nessa nova empresa que está aí se formando. Legal? Quanto à cisão, de acordo com o artigo 229 dos instrumentos da SA, Sociedade Anônima, a Lei 6.404, a cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades constituídas para esse fim ou já existente, extinguindo-se assim a companhia cindida. Então, neste momento, apenas uma das empresas vai extinguir-se, a outra vai permanecer. Se houver versão de todo o seu patrimônio ou dividindo o seu capital, se parcial a versão. Então, a cisão eu tenho uma empresa e ela vai deixar de existir para se constituir em outra empresa. Ou outras, né? Quando for o caso. Essa aqui é a cisão. A fusão, ela é diferente. A fusão eu tenho duas empresas, por exemplo, ou mais, que vão deixar de existir para formar uma nova empresa. Ok? Os dois desenhos aí para tentar ilustrar melhor para você. Incorporação. Incorporação, segundo Weber, se caracteriza quando uma empresa existente absorve uma ou mais empresas, sem que a incorporadora perca sua identidade, sendo que, nesta modalidade societária, as empresas incorporadas deixam de existir. Então, na incorporação, eu tenho uma empresa que irá absorver uma ou mais empresas e essa empresa passará, essas duas empresas passará de existir. Então, todos os bens e direitos e obrigações dessas duas empresas vão se constituir nesta nova empresa, vão se integrar, né, nesta nova empresa, vão incorporar nessa nova empresa. Só que esta empresa não vai perder a sua identidade, ela vai permanecer sendo tal como ela é. Ok? Esse é o processo aí de incorporação. Agora, protocolo para fusão, cisão e incorporação. Primeira coisa, incluir número de ações, espécies que serão substituídas. Em sequência, nós temos a situação onde deverão incluir os elementos do ativo e passivo que formarão ou que darão aí origem ao novo patrimônio da empresa. Incluir os critérios de avaliação para este novo patrimônio, ou de avaliação dos patrimônios que irão se fundir, que irão se cindir ou que se irão se incorporar. Incluir o valor do capital das sociedades a serem criadas. Então, você vai ter um novo patrimônio, consequentemente, vai formar um novo capital. Incluir o projeto de estatuto ou alterações estatutárias. Então, observe, nesse cenário nós temos um processo que deve ser seguido tanto na questão da fusão, cisão e também de incorporação. Legal? Um aspecto importante é que esse tipo de situações, esse tipo de reorganização societária, a empresa, né, passa a ser acompanhada. Ela terá um acompanhamento mais de perto por parte da Receita Federal do Brasil. Ok? Ela não poderá, inclusive, optar pelo Simples Nacional, devido a esse acompanhamento diferenciado de acordo com a situação.
Para resolver a nossa situação problema, então, observem. Identificar a operação. Então, nós temos aí a aquisição da CHU Joias pela CSA Design de Semijoias. Legal? Então, essa é a operação principal. Segundo passo, identificar as condições dessa operação. Então, nós temos o quê? A extinção. Extinção das sociedades, ou seja, das duas sociedades. As duas sociedades vão parar de existir. Caracteriza o quê? Vamos analisar até o final aí para identificar qual vai ser o tipo de operação que será realizada. Nós temos a questão da transmissão integral do patrimônio para uma nova sociedade. Então, todo o patrimônio, bens, direitos e as obrigações vão todos para essa nova sociedade. E a composição societária passa a ser agora 90% para a SA e 10% para a CHU na nova sociedade. Aquisição da CHU Joias pela CSA Design de Semijoias. E como terceiro passo e final, identificar a modalidade de reorganização societária. Então, considerando que na referida operação de aquisição haverá transmissão integral do patrimônio de ambas as empresas para uma nova sociedade que será constituída. Logo, nós temos aqui a reorganização na modalidade de fusão. Nós vamos ter duas empresas que irão se fundir, formando uma terceira empresa, onde essas duas empresas elas vão deixar de existir, formando então uma nova empresa. É a modalidade chamada fusão, ok? Identificamos aqui os tipos possíveis de reorganização societária e conceituamos aí cada um junto com você. Mais detalhes desse tipo de situação você tem lá no seu livro acadêmico, legal? Qualquer dúvida, busque no livro acadêmico ou mande a sua pergunta para o seu tutor ou agora na nossa aula, legal? Finalizando e concluindo a nossa situação problema número 3, vamos para a SP de número 4. Até agora, vimos 3 situações problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é a chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Bem, após esse processo, de fusão empresarial, dá-se início às novas considerações que deverão ser analisadas no procedimento de planejamento tributário. Você observou que na fusão acontece a formação da nova sociedade e essa nova sociedade irá para as duas modalidades, das duas empresas que estão se reunindo para essa nova sociedade, irá trazer todos os bens, direitos e obrigações, todo o patrimônio dessas empresas anteriores. Junto com o patrimônio, nós temos ali possíveis créditos tributários e até possíveis débitos tributários. Então, isso também deve ser levado em consideração a partir de agora, dentro do seu planejamento tributário, ok? Vamos analisar, então, qual que é a situação que nós temos que analisar? E verificar junto a essa nova situação. Nossa situação, problema número 4, a CSA Design de Semijoias, após adquirir a nova empresa concorrente, com essa ideia de expandir o seu mercado, isso direcionou o processo para um modelo de fusão com a forma de reorganização, como forma de reorganização societária, cuja denominação agora passa a ser CSAM Design. Então, nós temos uma nova empresa constituída. Dentro deste novo cenário, dentro desta nova empresa, nós temos que alinhar essas vantagens e desvantagens que poderão estar dentro da nova organização. Então, ao conduzir esse modelo de fusão, a CSAM
designer passou a ter em seus ativos créditos acumulados nos últimos 5 anos de imposto sobre a renda de pessoa jurídica. Então, tinha-se lá valores pagos a título de antecipação de imposto de renda à pessoa jurídica. Isso tem que tomar nota e é importantíssimo porque valores pagos nos últimos 5 anos não entram em decadência ainda não entraram em decadência. Passou 5 anos, entrou em decadência. O que é a decadência? Valores que foram pagos indevidamente, né? Então os créditos pagos indevidamente superiores a 5 anos, você não tem o direito mais de requerer a sua compensação ou requerer a sua restituição. Isso a empresa pautou e identificou de uma forma bem específica. Então observe que essa antecipação de imposto de renda de entidades da administração pública federal, pelo fornecimento de bens e serviços de que não obteve lucro suficiente para compensar estes impostos. Então houve lá a retenção desses impostos de acordo com a prestação de serviço ou dos bens que foram vendidos para ou na esfera pública, e essas retenções não foram utilizadas na compensação de tributos, ou não foi gerado imposto a pagar, porque não auferiu lucro nos períodos, consequentemente não se compensou. E o administrador anterior, os antigos proprietários da empresa, não observou essa situação. Por quê? Mesmo que não compensou o tributo, poderia ter pedido aí a restituição, né? Um ponto bastante relevante nessa situação problema. Continuando aqui no nosso quadro, o processo de fusão poderá interferir nas estratégias de planejamento tributário. Poderá não, deve, né, interferir. Uma vez que, com a nova situação societária, as proprietárias deixarão de realizar a retirada de lucro via prolabore e buscarão outras alternativas de maneira a aliviar a carga tributária da nova empresa. Ou seja, vamos analisar aí outros aspectos que poderão ajudar tanto as sócias, e aí no planejamento tributário você trabalha o planejamento tributário tanto para os sócios da empresa em algumas situações, como também para a própria empresa, né? Nessa situação problema, estamos trabalhando a questão empresarial. Você deverá auxiliar na identificação das possíveis alternativas para a redução do imposto de renda da pessoa jurídica, o imposto que é pago sobre o lucro auferido na empresa, de acordo com a lei vigente sobre o imposto de renda, ou seja, o regulamento do imposto de renda. Vamos entender agora um pouquinho mais do cenário da empresa. A nova empresa, constituída após a fusão, fica estabelecida como uma empresa de capital aberto. Então nós temos aqui uma empresa SA, Sociedade Anônima de Capital Aberto, passando a ser tributada pelo, olha o regime tributário, lucro real. Então nós estamos falando aqui de regime tributário também. Com essa tributação, podemos reduzir o valor do imposto de renda, não só com o valor que a empresa tem no seu ativo, que irá e deverá ser compensado, mas pensando pelo plano tributário, focando, no caso aqui, o imposto de renda. Lembrando que o imposto de renda terá a sua incidência sobre o lucro da empresa. Legal? A empresa, nessas condições, poderá optar por pagar juros sobre o capital próprio. O juros sobre o capital próprio é um tipo de planejamento tributário, pode ser adotado como planejamento tributário, porque irá reduzir uma parcela da incidência, né, da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro, pessoa jurídica. Também abater até 4% do imposto de renda do programa de alimentação do trabalhador. Então, também é uma situação em que você poderá reduzir o valor do seu imposto de renda a pagar, utilizando-se do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, atingindo o seu objetivo, que é a redução do imposto de renda propriamente dito.
Então, olha, nesse cenário, nós temos a empresa optando, né, e sendo obrigada, na verdade, pelo lucro real, pelo regime tributário lucro real, e nesse sentido ela vai se fazer uso daquele saldo que tinha lá no seu ativo para poder compensar e também o uso aí do PAT na redução do seu imposto de renda a pagar. Então vamos resolver essa situação, problema no geral. Primeiro passo, identificar os valores transferidos no processo de fusão. Então lá no regulamento do imposto de renda, no chamado RIR, estabelece que a pessoa jurídica que tiver parte ou todo do seu patrimônio absorvido na operação de incorporação, cisão ou fusão, deverá levantar balanço específico. Esta é a forma de nós levantar esses valores sugerido no passo 1. E também obrigatório, né? Na data do evento, esse balanço deverá ser levantado. Ou seja, a data da liberação que aprovou a operação da reorganização societária. Então, deverá ser feito este levantamento, e aí é um processo e um procedimento contábil, né? Você faz o levantamento desse balancete, desse balanço de cisão, fusão ou incorporação, que irá dar respaldo na formação do novo patrimônio da nova companhia que está sendo formada. Então, eu preciso levantar o balancete, o balanço patrimonial, tanto da CSA como da CHA, que irá fundir, né, lá na nossa nova empresa. Tem que ser feito esse levantamento e nesse levantamento nós conseguiremos identificar quais são os créditos tributários que a empresa possui, o que as duas empresas possuíam e irão transferir para a nova sociedade, para a nova empresa, ok? Vamos para o passo de número 2? Passo de número 2, identificar se houve créditos registrados, então, no seu ativo, através deste balanço que foi levantado em momento específico. Legal? Foi identificado que no processo de fusão, a empresa fusionada obtinha crédito de imposto de renda à pessoa jurídica. Esses créditos oriundos de quê? De retenção na fonte do seu ativo pelo fornecimento de bens e serviços. Todos os serviços que são prestados, principalmente órgãos públicos, deve sofrer incidência, né? Bens e serviços prestados, bens fornecidos e serviços prestados, ocorrerá na sua grande maioria a chamada retenção na fonte. Então, se houve essa retenção, há o direito de compensação ou de restituição, quando for o caso. Então, observa-se que neste balanço levantado, tinha esses impostos retidos, que foi referente ao fornecimento desses bens e serviços a essas entidades vinculadas aí à administração pública federal. Se tinha esses impostos, a nova empresa poderá muito bem fazer uso destes valores. Identificar as formas de remuneração dos sócios. A empresa, ela antes pagava o chamado prolabore, pela atividade do sócio dentro da empresa. Ela poderá, nessa situação, retirar o prolabore ou até mesmo reduzir o valor do prolabore, logo transferindo a lucratividade da empresa de uma forma que remunere os seus sócios. Então, no cenário, a empresa trabalhava pelo lucro presumido e os sócios faziam retiradas mensais a título de prolabore. Então, esse prolabore, muitas das vezes, tinha incidência tributária da Previdência e também do imposto de renda e, muitas vezes, não comprometia muito o lucro da empresa. Então, não impactava tanto no imposto de renda da pessoa jurídica, certo? Então, nessa situação, fazia com que ela elaborasse o plano tributário optando por pagar juros sobre o capital próprio. O juros sobre o capital próprio nada mais é do que uma remuneração aos participantes, aos acionistas, em relação ao seu valor de participação. Então, acontece aí os chamados juros sobre capital próprio. Esse juros sobre capital próprio será deduzido o montante como despesas financeiras, trazendo uma economia de imposto de renda para os sócios e também para a empresa. Por quê? Porque automaticamente eu terei um lucro menor,
dentro da atividade da empresa, consequentemente terei pago ou irei pagar menos impostos de rendas e contribuição social sobre esse lucro contábil auferido pela atividade da empresa. O quarto passo, identificar outras formas de reduzir o imposto de renda de pessoa jurídica, os chamados benefícios fiscais que poderão ter. A empresa, nesse caso, construiu um refeitório no seu estabelecimento e aderiu ao chamado Programa de Alimentação do Trabalhador, chamado PAT, viabilizando até 4% do imposto de renda devido. Então, se a empresa faz e tem essa participação do PAT, no PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, esse programa eles têm que estar registrado no Ministério do Trabalho, devidamente regulamentado, para que a empresa passe a ter esse direito de reduzir até 4% do seu imposto devido. Então, existe essa possibilidade. São os chamados remissões por parte do governo federal dos tributos, dos tributos federais. Situações em que na esfera federal tem-se benefícios fiscais e esses benefícios fiscais trazem redução no valor do tributo a ser pago. Legal? Então, aí algumas características que devem ser estudadas e devem ser adotadas num planejamento tributário. Muito bem. Fechando aqui a nossa situação problema de número 4, a nossa última situação problema, vamos aí ao nosso encerramento da nossa aula. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Muito bom. Relembrando um pouco de toda a estrutura do planejamento tributário, como peça fundamental aí nos processos de decisão e no aumento, na melhora do resultado oferido pela empresa. Deve ser analisado, então, essas questões de estrutura da empresa, como é formado a sociedade da empresa, como é constituída a empresa, o tipo societário, e possíveis reorganizações societárias, como vimos aí na nossa terceira situação problema. Analisar o volume de faturamento para as possibilidades de enquadramento a regimes tributários. Peças chaves e fundamentais dentro do planejamento tributário. Legal? Nós temos ali no quadro provocação de uma nova situação. Aquele case que você vai levar para casa, vai pensar e estudar, e pode até comentar com a gente através dos fóruns. Como o planejamento tributário poderá estar alinhado ao planejamento estratégico? Lembrando que o planejamento estratégico da empresa é aquela ideia onde nós pensamos toda a empresa num momento geral, mais amplo. O planejamento estratégico está vinculado diretamente à diretoria da empresa, a alta gestão da empresa, o CEO da empresa. Pensando numa empresa limitada, aos sócios especificamente, eles que têm uma visão macro da empresa. Então, o planejamento estratégico, a visão estratégica da empresa. Essa é a ponderação que deve ser alinhada, considerada nesta provocação, desse levantamento de argumento com você. Então lá, como o planejamento tributário poderá estar alinhado ao planejamento estratégico de uma nova empresa ou de uma empresa do segmento industrial. Se você quiser mandar agora, através do nosso chat, uma ponderação em relação a isso, pode mandar. Nós vamos ter agora uma breve pausa, que é o nosso momento de interação, um momento de perguntas. Se você tem alguma dúvida aí pertinente à nossa disciplina, pertinente à nossa aula, este é o momento. Mande através do nosso chat, que nós em breves voltaremos para fazer os comentários, ok?
Muito bom, nós temos aqui bastante pergunta, tá bastante interessante o nosso chat. Vamos à primeira pergunta. Professor, um planejamento tributário para que se possa alinhar com a administração financeira, como deve ser aplicado para não ocorrer uma evasão fiscal? Bom, primeiramente, quando estamos falando de planejamento fiscal, planejamento tributário, tem que estar alinhado principalmente com o ordenamento jurídico, o conhecer do direito tributário. Por quê? Se você até não se refere tanto a propriamente dita a questão da administração financeira, né? Você tem que ter um ordenamento jurídico muito alinhado, conhecer o ordenamento jurídico para que você não cometa a chamada evasão, não cometa o planejamento fiscal do tipo evasão, que daí é fora da legislação e você estaria cometendo um crime, né? Dentro da elisão, o próprio planejamento fiscal, planejamento tributário legal, você tem que ter o conhecimento tributário, conhecimento da legislação tributária. Assim você facilmente consegue alinhar com a administração financeira sem maiores problemas. Legal? O principal problema é a legislação tributária. Trabalhar o planejamento tributário dentro do ordenamento jurídico. Legal? Mais uma pergunta. Quais são os aspectos fiscais e quais são os aspectos tributários? Aspectos fiscais estão ligados mais especificamente com a atividade da empresa. Quais são os tributos que eu irei pagar em relação a determinadas atividades. Aspectos tributários que englobam as decisões tributárias nos aspectos gerais da empresa. Tipo de enquadramento tributário, regime tributário, esse tipo de cenário. Legal? Fiscal, mais atrelado à atividade. Tributário, mais amplo, uma visão mais ampla da aplicação do ordenamento jurídico e tributário dentro da organização. Mais uma pergunta, qual a diferença entre cisão e incorporação? As duas não absorvem a outra empresa? Bom, eu vou tentar ilustrar para você ali no nosso quadro. Deixa eu colocar uma... Aí, beleza. Coloca para mim lá o quadro, por favor. Vamos falar primeiro da cisão. Ó, dentro da cisão, o que vai acontecer? Eu tenho uma empresa. Existe essa empresa, essa sociedade. Essa empresa vai parar, vai deixar de existir para existir duas outras sociedades. Ok? Esta é um processo de cisão. Uma empresa deixa de existir para acontecer uma nova empresa. Legal. Agora, a incorporação. Incorporação. Na incorporação, eu tenho uma empresa que vai absorver esta outra empresa. Então, observe, eu tenho a empresa A e tenho a empresa maior aqui, B. A empresa A deixa de existir. Só que a empresa B permanece, ela não morre. Entenderam? Então, a empresa B permanece, a empresa A foi incorporada à empresa B. Esse é o processo de incorporação. E o que falta agora é a fusão. Legal, a fusão. A fusão eu tenho uma, duas, três empresas, por exemplo, tá? No nosso exercício, na nossa situação problema era só duas. Essas empresas, elas vão deixar de existir. Para quê? Para formar uma nova empresa. Então, forma uma nova empresa, ok? Então, aí os três tipos, tentei ilustrar, né? Eu não sou muito bom para fazer desenho, mas tentei ilustrar para você esses três tipos de reordenamento, de reordenação da sociedade, né? Como pode acontecer e como acontece de fato, ok? Espero aí ter esclarecido essas dúvidas de vocês. Qualquer dúvida a mais, mande através do nosso chat atividade, que vamos estar lá junto daqui a pouco, e também através do nosso fórum. Nós vamos ficando por aqui, encerrando a nossa segunda aula. Espero que tenham gostado do conteúdo. Gostei da participação, gostaria de parabenizar todos os alunos, os tutores que acompanharam a nossa aula. Eu sei que é um conteúdo bastante denso, bastante específico, mas que é muito importante, né, na nossa formação relacionada ao planejamento tributário, ok? Um grande abraço do professor Aguinaldo e até o nosso próximo encontro. Não importa a situação de uma empresa, um planejamento tributário bem executado pode fazer toda a diferença. Mas você sabe o que isso quer dizer de verdade? O processo de planejamento tributário
consiste em um conjunto de atividades, procedimentos e informações relevantes sobre a atividade da empresa, que são importantes para se entender como funciona o fluxo de geração de receitas e através de estratégias, como evitar a incidência do tributo, reduzir seu montante ou retardar seu pagamento, reduzir o custo tributário nos resultados das organizações. No planejamento tributário, entra também o aspecto societário, ou seja, diferentes tipos de tributos incidem de formas diferentes sobre diferentes tipos de sociedades. Vamos conhecer alguns desses tipos? Existem sociedades não personificadas e personificadas. As não personificadas são as que não são registradas de forma imediata nos órgãos competentes, como, por exemplo, as sociedades simples e as sociedades por conta de participação, ou SCP. A sociedade comum se caracteriza por funcionar mesmo enquanto não possui inscrição dos atos que venham a constituir a sociedade. Esse tipo de sociedade não possui formalização jurídica, ou seja, ela é criada para explorar uma atividade econômica sem que o registro seja efetuado. Nesses casos, os sócios devem responder de maneira ilimitada e solidária, segundo determina a legislação. Já na sociedade por conta de participação, SCP, é estabelecida quando duas ou mais pessoas se reúnem para explorar uma determinada atividade por um prazo determinado, sendo uma delas comerciante. Neste tipo de sociedade, há dois tipos de sócios. O ostensivo, que é o especialista na área do negócio que desempenha a atividade empresarial, e o participante, o investidor do negócio, que entra na sociedade com o capital e não se obriga com terceiros. Além desses exemplos de sociedades não personificadas, existem também as personificadas, que possuem personalidade jurídica mediante o registro dos seus atos constitutivos, como as sociedades do tipo limitada e por ações. A organização e reorganização societária se constroem a partir da reestruturação do modelo societário das empresas, seja por motivos estratégicos, mercadológicos, operacionais, seja por motivos tributários fiscais. Em linhas gerais, esse processo ocorre em razão do surgimento de uma oportunidade de negócio, na qual a empresa possui o capital para realizar a aquisição ou parte dela. Isso ocorre através de operações como a fusão, que é a união de duas ou mais empresas para constituir uma nova empresa que herdará todos os ativos e passivos. A cisão, que é a transferência de parcelas de seu patrimônio para outras sociedades que foram constituídas para este fim ou já existentes. E a incorporação da organização, que ocorre quando uma empresa existente absorve uma ou mais empresas, sem que a incorporadora perca a sua identidade. Muito interessante, não é? Casos reais dessas práticas são vinculados o tempo todo na mídia, oferecendo uma boa ilustração para esses esquemas teóricos. Procure saber mais e mantenha-se atualizado sobre o tema. Até a próxima!